2022 já está aí e o nosso personagem favorito está de aniversário, completando seus 50 anos. Eu? Sim, é você mesmo, Chavinho. E para celebrar essa data tão especial, preparamos um extra contando toda a trajetória do personagem desde 1972 até os dias atuais. É logo depois da vinheta, mas antes, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e siga-nos os bons. Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Quando nós pensamos no elenco de Chespirito, vem à mente aquela ideia de vários atores, cada um tendo sua particularidade. Mas o começo não era bem assim. Somente Chespirito, Maria Antonieta de las Nieves, Rubem Aguirre e Ramon Valdez participavam dos episódios. Era muito difícil não ter um episódio em que o Rubem Aguirre não fosse o vilão ou que a Maria Antonieta não fosse a mocinha. Estamos falando de 1970 a 1971. Chespirito tinha ganhado seu próprio formato na telinha, ainda tudo meio experimental. E os personagens também foram surgindo aos poucos. Primeiro o Dr. Chapatin, depois o Chapolin, o Chompiras e a dupla dos Los Chifladitos, composta pelo Pancada e pelo Lucas Pirado. Este último quadro ocupava grande parte da programação entre 1971 e 1972. Até que Rubem Aguirre, que dava vida ao Lucas, recebe uma proposta irrecusável: ser produtor do programa Sub Pelaio Sub, na emissora concorrente, que estreou em maio de 1972. O Rubem Aguirre decidiu então deixar o Canal 8, ir para essa outra emissora e recebeu o apoio de seus colegas, principalmente de Chespirito, que disse que as portas estavam abertas para quando ele quisesse voltar ao elenco. Em consideração ao colega, Chespirito decidiu dar fim aos Los Chifladitos e, para substituir a atração, ele buscou inspiração em um daqueles quadros soltos que ele tinha feito um tempo antes. Internamente, esses quadros soltos eram aqueles que não eram de nenhuma outra sketch dos personagens principais. Não era um sketch do Dr. Chapatin ou do Chompiras, por exemplo. E por volta de março de 1972, foi ao ar um desses quadros soltos, em que um garoto faz perguntas e mais perguntas a um vendedor de balões. Que hacía un niño pobre y con un vendedor de globos que hacía Ramón Valdés, que me encantaba cómo lo hacía, qué bárbaro. Sí. Era el prototipo de lo contrario de cómo se concibe a los globeros. Todo el mundo los supone como el señor que adora a los niños. Y no, Ramón era lo contrario. Yo le preguntaba, por ejemplo, señor, ¿son globos? Y me decía, no, son cabezas de niños idiotas que anduve cortando en la calle. Ay, yo me asustaba, no hombre, ven acá, sí, son claro que están globos, mira, no estás viendo. Ah, sí. ¿Y los vende? No, los saqué a passear. O tal garoto virou o Chaves, e o vendedor de balões era o Seu Madruga. Eles tinham aparecido pela primeira vez em março, em maio ganhariam seu próprio quadro fixo. E tendo a Maria Antonieta à disposição, não demoraria para ela aparecer como a nossa querida Chiquinha. O registro mais antigo que temos desses personagens é do sketch Remédio Duro de Engolir, em que a Chiquinha não quer tomar um remédio e ela fica com medo do velho do saco vir levá-la embora. O próximo a aparecer foi o Kiko, cuja participação mais antiga é no sketch Quem Semeia Moeda, e que ele diz que tem uma idade meio diferente. Por quê? Por que você não se mete com o Chaves do 8? Porque o Chaves tem 8 anos e eu acabei de completar 7. Ouviu só? Depois surgiram a Dona Clotilde, a Dona Florinda e o Sr. Barriga nessa ordem. Era tudo ainda meio experimental, com piadas mais escrachadas, o cenário também era pouco carismático. Para vocês terem uma ideia, o Barril só foi surgir em 1973. Falando em 1973, ele foi importantíssimo para o Chespirito, pois começou com uma parceria improvável. O Canal 8, Televisão Independente de México, do Chespirito, se fundiu com o Canal 2, o Telesistema Mexicano, as duas maiores potências da televisão do México naquela época. E assim surgia a Televisa. E numa tentativa de alavancar a audiência, Chespirito foi obrigado a criar 3 programas: o Chaves, o Chapolin e o Cidadão Gomes. Esse não durou muito tempo na programação. A exibição de Chaves ficou para segundas-feiras às 8 horas.
e sua estreia aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1973, com o episódio Balões, em que o Chaves brinca de estourar balões. Qual das duas bexigas tá mais cheia do que com a minha? Esta. Esse formato de Chaves como série foi o que o SBT comprou lá do México, assim como o Chapolin, e exibiu por décadas e décadas. As aparições mais antigas de Chaves são de antes disso, ainda da época do programa Chespirito, aquele que tinha mais e mais esquetes. Em 1973 também temos a volta de Rubem Aguirre, que retorna interpretando o Professor Girafales, que ele já fazia desde a época dos Super Gênios da Mesa Quadrada. Chespirito estava no auge do auge. Seus programas eram assistidos por todo o México, até que naquele 1973 teve um susto. Ele estava, durante o ensaio das gravações, testando uma arma que ia ser utilizada nas gravações de um episódio, até que ele acabou dando um tiro na própria mão. Não, mas as balas eram de festim, então não teve um estrago maior, mas ainda assim foi o suficiente para ele ficar algumas semanas sem conseguir gravar os episódios. Sem conseguir gravar e sem nada inédito para colocar no ar, a Televisa resolveu fazer umas compilações com esquetes do ano anterior. É dessa época alguns esquetes conhecidos como Quem Canta Seus Males Espanca, Beijinhos, Marteladas. Foi uma alternativa bem inteligente da emissora, diga-se de passagem. Chespirito volta a gravar depois disso, mas logo sofre um desfalque no elenco. Maria Antonieta de las Nieves, que estava grávida ali em meados de 1973, entra de licença maternidade depois de dar à luz ao seu filho Gabriel. E sem a Chiquinha, o Roberto Gomes Bolaños criou novos personagens para a série. Foi daí que surgiram a Pops, o Godines, o Nhonho e a Malicha. Nesse mesmo período, em 74, a série começa a avançar por outros territórios. Chaves começa a ser visto em vários outros países. Inclusive, nessa entrevista, quando o elenco de Chaves esperava um avião para ir para Nicarágua, o Chespirito fala quais seriam os próximos países a receber o Chavinho. E já era muita coisa para a época, e o número só ia aumentar. ¿Y la serie del Chavo del Ocho en qué países se está viendo? En toda Centroamérica. En toda Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Va a empezar también ya en Ecuador, probablemente en Colombia. Naquela época, o Chaves lá no México era conhecido como El Chavo del Ocho. Isso porque era exibido no Canal 8, que era a TV Teen lá do México antes de virar a Televisa. Até que em 1975, Chespirito aceita mudar para o Canal 2. E até tentaram transformar o Chaves em El Chavo del Dos, mas acabou ficando somente El Chavo ou El Chavo del Ocho, como era sempre conhecido. Ah, e nessa época também, a Chiquinha retornou ao Chaves e ao Chapolin. Oi, Chaves! Chiquinha! E daí em diante tivemos vários episódios clássicos. A Casa da Bruxa, o Julgamento de Chaves, também o Festival da Boa Vizinhança, ou a Saga de Acapulco, que foi exibida lá em 77. Mas ali entre 78 e 79 começaram a acontecer alguns problemas. Muita gente começou a sair da produção. Primeiro o diretor Henrique Segoviano, depois o Carlos Villagrán Kiko, também o locutor Jorge Gutierrez Zamora e também o nosso grande Ramon Valdez, seu Madruga. O Chespirito até que deu seus pulos, colocando a Carmen Ochoa na direção, o Rubem Aguirre fazendo a voz de abertura e criando novos personagens como a Dona Neves e o Jaiminho. Ah, e também criando o restaurante da Dona Florinda. Mas não teve jeito. Em 7 de janeiro de 1980, vai ao ar o último episódio da fase clássica do Chaves, antes um tanto funcionando do que uma lavadora encrencada. Mas, Antônio, o Chaves acaba por aí? Em fevereiro de 1980, o programa Chespirito retorna e com o Chaves entre os seus esquetes. O primeiro episódio dessa época foi A Rata da Chiquinha, que é muito difícil de ser encontrado hoje em dia. Oye, Chiquinha, ¿por qué no me dejas matar a la rata? ¿Por qué no ves que tiene que ser una rata que está embrujada? ¡Ay! Em 1981, o Ramon Valdez até retorna a fazer o programa Chespirito, mas acaba saindo logo depois disso, e ocorrem mais algumas mudanças, como a Pops indo morar com a tia, ou o Jaiminho indo morar lá naquela casa de cima,
onde ficou por um tempo a Glória e a Patty. Sem o Kiko e sem o Seu Madruga, alguns personagens ganham mais tempo de tela. O exemplo da Pops, do Nhonho, do Godines, do Jarminho, da Dona Neves. E assim, o Chespirito arrastou o Chaves até onde deu. Até que o último episódio foi exibido em 1992, chamado Aula de Inglês, quando o Chespirito já tinha seus 63 anos. Você, Pops, como se diz cachorro em inglês? Chimbica! Não. Sim, a minha tia Florinda tinha uma cadela inglesa que chamava Chimbica. Depois disso, o Chespirito até fez um livro para se despedir de sua famosa criação. É o Diário do Chaves, lançado em 1995, em que ele narra algumas histórias então desconhecidas pelo espectador sobre o nosso menino da vila. E no ano de 1995 também foi a última vez que o Roberto se vestiu de Chaves, para um comercial no qual ele promovia a sua obra recém-lançada. Y luego me llegaba, y que me daban una torta de jamón, y luego dos tortas, y luego otras tres. El diario del Chavo del Ocho. Vários anos mais tarde, já sem o Chaves inédito na televisão, o personagem voltou em um novo formato. Em 2006, surgiu o Chaves Animado, que teve 7 temporadas, 135 episódios e fez muito sucesso entre a criançada. E alguém até poderia perguntar, mas será que conseguiriam fazer uma outra versão do Chaves com outros atores? Olha, aqui no Brasil conseguiram. Tinha que ser o Chaves! Em 2019, foi lançado Chaves, um tributo musical, uma produção da Adriana Del Claro, com roteiro da Fernanda Maia, e um grande elenco de atores conhecidos e reconhecidos do musical brasileiro, como Matheus Ribeiro, André Potts, Diego Veloso, Carol Costa e vários outros. Foram mais de 35 mil espectadores lá em São Paulo e uma aclamação por todo o público e pela crítica. Até que em 2020, depois de 48 anos ininterruptos no ar, o Chaves pegou a sua trouxinha e foi embora. Como não houve um acordo entre a Televisa e a família do Chespirito, tanto o Chaves quanto o Chapolin e suas outras séries clássicas acabaram saindo do ar e estão longe da programação, das telinhas até hoje. Mas independentemente disso, estamos chegando agora aos 50 anos do Chaves e nós só temos que agradecer por essa criação incrível do Roberto Gomes Bolanhos, que sempre nos encheu de sorrisos, nostalgia, emoções, com um garoto meio atrapalhado, mas com muito amor no coração, que se escondia no seu barril, e com toda aquela vila, com seus incríveis personagens, que enchiam o nosso coração de alegria durante essas décadas todas. Quem diria que 50 anos atrás, um cara vestido de criança provocaria tantos sentimentos em todos nós? Não foi algo premeditado, foi sem querer querendo. Mas queremos muito agradecer a Roberto Gomes Bolanhos por ter criado esse personagem, sua vila, tantas histórias marcantes para todos nós. Muito obrigado de coração, Chespirito. Parabéns, Chavinho, por esses 50 anos. E é isso, pessoal. Aqui foi um pouco de um resumo desses 50 anos, dessa história enorme que a gente poderia ficar horas e horas falando só sobre o nosso Chavinho. E se você curtiu conhecer um pouco dessa trajetória do Chaves, deixa aquele seu joinha, se inscreva no nosso canal e valorize o nosso trabalho, toda a pesquisa que a gente faz, para levar a você um conteúdo diferenciado sobre Chaves, Chapolin e todo o universo de Chespirito. Ficamos por aqui com o Extra Extra. Até a próxima edição e sigam-nos bons!